Salve, salve, meus queridos! Como é que estão vocês aí, meus queridos do segundo ano? Espero que todos bem, todos felizes, todos tranquilos. Vamos lá, hoje é a aula de Sociologia, tá certo, meus amigos? Então a gente vai falar um pouquinho da Sociologia. E, gente, para a aula gravada aqui, a aula dada aqui nessa estrutura fria, sem contato, dos vídeos em si, tá certo? A gente vai estudar o capítulo 4 da Sociologia, que é a Sociologia brasileira, tá certo? Então a gente perpassa a partir daqui essa ação da Sociologia brasileira. Queridos, então antes de mais nada, vamos lá refletir acerca da Sociologia do Brasil. Gente, Sociologia no Brasil enquanto ciência, né? Claro que antes, a gente tem que colocar isso na cabeça, antes da sociologia, ou seja, o método para compreender o funcionamento da sociedade, já existia pensamento social no Brasil, né? Então, Euclides da Cunha, Joaquim Nabuco, tem vários caras que fizeram e refletiram socialmente o Brasil, mas não de maneira sistemática e metodológica, como para a gente chamar de sociologia. A sociologia em si, ela só passa a ter significado maior no nosso país a partir da perspectiva dos anos 30, 1930, né? Por quê? Porque com a vinda do nosso querido Getúlio Vargas ao poder, cria-se uma necessidade de busca de uma identidade nacional, né? Porque assim, o Getúlio pensava mais ou menos assim, falava, mano, eu preciso criar um sentimento de pertencimento de nação, né? Que o indivíduo se sinta brasileiro. Para isso eu tenho que criar elementos de identidade cultural, que eu bato o olho e falo assim, nossa, cara, eu sou isso, eu sou brasileiro, né? Então, por exemplo, essa ideia que a gente tem de carnaval, caipirinha, futebol, né? Essas coisas, capoeira, samba, né? Que são símbolos nacionais, isso daí começa a ser discutido e criado nos anos 30 com essa ideia de criação do pertencimento de nação, de trazer esses fenômenos sociais que existiam nas artes e nos costumes brasileiros e definir aquilo como um elemento aglutinador nacional, tá certo? Então os anos 30 foi muito essa busca de identitarismo do Brasil, da identidade do Brasil. Então, o começo da sociologia dos anos 30, quando a gente tem ali o nosso querido Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, todos eles, o Caio Prado Júnior também, que a gente não vai ver, a gente vai ver só o Sérgio Buarque e o Gilberto Freire por enquanto, todos eles estão procurando a formação social do Brasil. O que há de específico, de próprio, na forma de compreender a sociedade a partir das ideias de como surgiu essa formação, o que tem de específico em ser brasileiro, tá certo? É isso a grande delimitação e a grande ação que ele busca em si, tá certo? A partir de então, meus amores, a gente dá destaque a esses dois autores, nessa busca de entender as nuances do que é o brasileiro, do que é o Brasil. A gente dá destaque então ao Gilberto Freire e ao Sérgio Buarque de Holanda, é o que a gente vai falar aqui a partir de agora, na sua rádio TV da casa da gente. Vamos lá então, gente. Gilberto Freire, capítulo 5, página 165, inicia a relação do Gilberto Freire. O livro mais famoso dele, gente, chama Casa Grande Senzala. Foi escrito em 1933, né? E antes de falar da obra em si, que é uma obra extremamente importante para tentar entender esse país, né? A gente tem que falar o quê? Qual é a metodologia que o nosso querido Gilberto Freire usa? Uma metodologia que ele, quando foi estudar nos Estados Unidos, trouxe de lá. E era uma metodologia bastante progressista para a época, né? Porque qual era a ideia que predominava no Brasil? Uma ideia estritamente preconceituosa do positivismo. A ideia que se predominava no Brasil era de que o Brasil era um país subdesenvolvido, era um país que não se desenvolveu. Por quê? Por causa da miscigenação, que cria um povo mestiço, e esse povo mestiço miscigenado, ele é um povo preguiçoso, é um povo avesso
ao trabalho, e por isso mesmo ele é um povo que faz com que o país não se desenvolva. Então as elites nacionais adotavam esse discurso como sendo o grande problema do Brasil, a miscigenação, a mestiçagem. A contribuição mais importante do Gilberto Freire é que, como ele teve contato com outros métodos sociológicos na época, ele vem dando pisada nesse tipo de argumentação. Ele vem referendando uma nova estrutura para enxergar a forma como o Brasil se faz, e de exaltação à miscigenação. Então, para ele, a miscigenação não é o problema, é a solução, é o que a gente tem de mais bonito no nosso país, né? Então, ele tem contato lá com o culturalismo norte-americano, que era um método empregado pelo Franz Boas, que ele é bastante especificista, né? Ele trabalha no campo de analisar as particularidades, ele é bastante empírico, de coleta de dados em si, para entender como que aquela organização funciona e entender como é que se elabora a questão cultural a partir de então, né? Então, o que esse culturalismo trouxe de perspectiva que foi muito legal pro Gilberto Freire? Que aquela terminologia colocada, principalmente pela elite nacional, de que existem raças superiores e raças inferiores, ou seja, os brancos geneticamente têm uma raça superior, os negros e os indígenas geneticamente têm uma raça inferior, ele acaba com essa ideia, ele dá uma voadora nos caras, bicho. Porque ele fala, não tem nada a ver com a relação de raça. Não tem essa de que negro e índio é inferior por uma relação de carga genética, de carga biológica, né? A questão é que diferentes estruturas sociais formam diferentes formas de compreensão de mundo, né? Culturas que fazem uma diversidade nas formas de compreensão do mundo, que é julgado como inferior ou superior porque ele tem um olhar etnocêntrico, né? Um olhar que coloca o europeu como o ideal, né? Mas não é uma questão biológica, é uma questão cultural essas diferenças, né? Então ele vai mostrando como no Brasil, daí ele começa no Gilberto Freire, ele começa no Casagrande Senzala, que o Brasil ele se forma a partir de uma dicotomia de relação dita a partir da estrutura da Casa Grande e da Senzala. A Casa Grande, ela é em si uma estrutura estritamente branca do colonizador, o senhor, dono da terra, dono do engenho, tá certo? Ele é dominante, ele exerce um domínio sobre as relações, tá certo? E ele tem como principal elemento de mão de obra a escravidão, primeiramente dos indígenas e no segundo momento dos africanos, né? Então cria-se o contraponto dessa relação, que é a senzala, né? Então a sociedade brasileira se forma a partir da contradição e do choque dessas duas relações, da Casa Grande e da Senzala, tá certo? Só que no Brasil houve algumas relações diferenciadas comparado com o sul dos Estados Unidos ou até com a América Espanhola, né? Por quê? Essa relação latifundiária que cria as relações sociais da Casa Grande e da Senzala, que o Brasil se tornou, tem uma especificidade próxima. Por quê? O português, que aqui veio colonizar, ele já é por si só um povo miscigenado, diz o Gilberto Freire. Ele por si só já é um povo que possui miscigenação. Tá? Por quê? Porque a Península Ibérica ela foi invadida por mouros, ela teve ações de vários povos que circularam por aquela Península Ibérica. Então o português por si só, ele já é muito miscigenado. Não existe na ideia portuguesa essa ideia de raça pura, e nunca existiu, porque de lá, antes deles virem para cá, já existe em si, intrínseco, uma aceitação à miscigenação. Então, quando o português vem para o Brasil, ele acha natural a continuidade da ideia de miscigenação. Então, a miscigenação entre brancos, negros e indígenas, eles acaba sendo aceito socialmente. Então, diferentemente de outros lugares da colônia americana, a colonização nossa, portuguesa,
estabeleceu um maior diálogo entre a Casa Grande e a senzala. Havia uma relação de afetuosidade maior do branco da Casa Grande, acredita o Gilberto Freire, com o negro da senzala e até o indígena também, que tornou possível que existisse essa miscigenação que ele força a barra e chama de democracia racial, uma forçada de barra, né? Dá a impressão de que existe uma relação harmoniosa entre as raças, mas não é bem isso, né? Ele fala que essa aceitação da miscigenação faz com que haja choques dessa cultura e cria um equilíbrio, um certo equilíbrio que permite a diversidade viver bem no país, compreende? Então ele fala que nessa relação entre o branco e o negro da Casa Grande existiam os negros que trabalhavam na Casa Grande e estabeleciam uma relação de afetuosidade, né? Então muitas vezes o filho do senhor da Casa Grande, ele era amamentado por uma negra, né? Era muito comum o termo minha mãe preta. Até hoje a gente encontra bastante, né? Aquela pessoa que foi cuidada por alguém, né? Uma empregada doméstica, a gente fala, essa daqui é a minha mãe preta. Isso vem desde a herança cultural da época da Casa Grande da senzala, né? Ou seja, aquela que amamentava os filhos do branco. Aquilo gera uma relação de afetuosidade, né, meus queridos? Os filhos dos brancos e os filhos dos negros, quando crianças, brincavam juntos dentro da Casa Grande, né? Eles brincavam, era normal essa brincadeira, criavam uma certa relação de laços culturais, né? A partir do estupro, os brancos faziam filhos em negros, que apesar de não serem filhos legítimos e filhos no qual ele não aceitava como seu, mas acabava tratando aquele que ele sabia que era seu filho, né, o mestiço, de uma maneira diferente. Então todas essas relações de Noandres, ele diz que cria uma relação de um maior equilíbrio nas relações interraciais no Brasil. Então, na vez de condenar isso, como se fazia a elite brasileira, ele vem exaltar isso. Ele vem falar que um dos elementos mais lindos do Brasil é que aqui toda diferença consegue se equilibrar e conviver junto, porque é uma terra da miscigenação. Por ser uma colonização portuguesa, por ter as participações indígenas e africanas em si. Compreende? Então, de uma maneira geral, é isso que ele fala, né? Para falar como foi a criação desse luso-tropicanismo que ele vai dizer, né? Ele tem ali, ó, na página 166 diz: a miscigenação é tratada por Freire como uma expressão da capacidade da cultura brasileira de realizar um equilíbrio cultural. Por exemplo, no caso da língua portuguesa, ela nem entregou completamente a forma como era falada nas senzalas, nem se enrijeceu como jesuítas professores de gramática gostariam que ela fosse. A língua nacional brasileira resulta, na verdade, da interpretação, o equilíbrio dos contrários, de duas tendências, ao que não ocorreu com o português da Europa, por exemplo, escreve o sociólogo, tá certo? Então, olha só o exemplo que ele dá, né? A nosso português, a especificidade da língua portuguesa brasileira, ela se faz dessa forma, ela se autua dessa forma como ela se encontra, por um equilíbrio dessa dimensão, tanto do que era falado na senzala, que era um português mais popularesco, né? E que tem elementos também do português mais erudito, dos jesuítas, né? Então ele não virou nenhum nem outro. Do equilíbrio dessas duas ações, como há um diálogo cultural permanente na sociedade, maior entre raças aqui no Brasil, permitiu o afloramento de uma nova ação, uma nova forma de pensar, né? Que o Florestan Fernandes, então... Desculpa, Florestan. O Gilberto Freire, então... fala enquanto equilíbrio dos poderes. E para finalizar a aula, tem até, falando sobre essa coisa da língua, como exemplo desse equilíbrio que a gente acabou de falar, ele traz aqui pra gente, ó, na página 167, naquele quadrinho cinzinha que tem ali, saca? Diz lá, ó, a força ou antes, a potencialidade da cultura brasileira
parece-nos residir toda a riqueza dos antagonismos equilibrados. Não que no brasileiro subsistam, como no anglo-americano, duas metades inimigas, a branca e a preta, o ex-senhor e o ex-escravo. De modo nenhum. Somos duas metades confraternizantes que se veem mutualmente enriquecendo de valores e experiências diversas. Quando nos contemplarmos de um todo, não será com o sacrifício de um elemento do outro. Né? Ou seja, a miscigenação não é um problema, na verdade é a expressão mais positiva do país. Existem as relações de conflito entre, né, essas duas metades, o branco da Casa Grande e o negro da Senzala, mas aqui com essa maior miscigenação e esse maior diálogo proporciona um equilíbrio mais tranquilo de criação de uma língua nova dessa ação, compreende? Então é isso que o Gilberto Freire vai falar, tá certo, meus queridos? Então, é bastante importante o Gilberto Freire, ele cai sempre nos vestibulares da UEL, sempre cai no vestibular da UEM, o Enem também costumava cair bastante, né? Então se apeguem muito nisso, façam um resumo para mim, gente, do Gilberto Freire só, o Sérgio Buarque a gente deixa para a próxima aula, tá? O Gilberto Freire aqui na página 165 e 166, e eu vou mandar pelo SAIS hoje ou amanhã, no máximo até amanhã, uma questãozinha para vocês responderem sobre o Gilberto Freire. Beleza, meus queridos? Vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Vamos que vamos. Então, minha oração para que tudo dê certo, tudo fique bem, que o nosso país consiga sair desse momento de atoleiro que a gente está e que o mundo também se livre dessa epidemia, viu, gente? Vamos todo mundo orar, todo mundo pedir e faça a sua parte, gente. Evite sair mesmo. Eu sei que tem determinadas pessoas, determinados grupos que estão defendendo que a vida volte ao normal, mas a gente ainda está no momento de preocupação. Então, quanto mais a gente conseguir se resguardar, melhor. Beleza, meus queridos? Amo vocês. Tamo junto. Qualquer coisa, não esquece da live lá. Quarta-feira, às 6 horas. Opa, 7 horas vocês, né? 6h30 primeiro. 7 horas da noite. No meu canal do Facebook. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.